Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver um exercício de equações diferenciais, onde a gente vai resolver uma EDO de Bernoulli, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Então, gente, aqui nesse exercício a gente quer resolver essa EDO, que ele já falou pra gente que é uma EDO de Bernoulli, e essa EDO tem esse formato aqui, ó, dy dx menos 2y sobre x é igual a x elevado a meio vezes y sobre x ao quadrado, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Então, antes de a gente analisar aqui como resolve esse EDO, como a gente chega na solução, vamos deixar ela mais bonitinha aqui, mais visualizável? O que a gente pode fazer, a princípio, é entrar com esse expoente aqui. Se você tem a sobre b elevado a c, isso é a mesma coisa que a elevado a c sobre b elevado a c, né? Então, a gente pode entrar com esse expoente ali da fração. Então, nossa EDO fica dy dx menos 2y sobre x é igual a x elevado a meio vezes, aí o 3 sobre 2 entra ali com o expoente, né? Então, fica y elevado a 3 sobre 2 dividido por x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Mas, ó, gente, x ao quadrado elevado a 3 sobre 2, você multiplica os expoentes, né? Então, fica x elevado a 2 vezes 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar x ao cubo. Então, quando esse 3 sobre 2 entra ali para o x ao quadrado, o que sobra pra gente é x ao cubo. Ainda na parte de simplificar, de deixar a EDO mais bonitinha, olha só, a gente tem x elevado a meio sobre x elevado ao cubo. Você tem uma divisão de potências da mesma base, então você pode subtrair os expoentes. Com isso, nossa EDO vai ficar assim, dy dx menos 2y sobre x é igual a x elevado a meio menos 3 vezes y elevado a 3 sobre 2. Meio menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 menos 6 sobre 2, que 6 sobre 2 é 3, né? 1 sobre 2 menos 6 sobre 2 vai dar pra gente menos 5 sobre 2. Então, gente, isso aqui é a mesma EDO, só que a gente ajustou aqui a parte algébrica, né? A gente entrou ali com o expoente, fez a divisão de potências da mesma base. Agora, vamos lá. Como a gente chega na solução dessa EDO? Qual é a função y, que é uma função de x, né? Que aqui é a derivada de y em relação a x. Qual é essa função que cumpre essa equação aqui, que satisfaz essa equação? Bom, gente, em uma EDO de Bernoulli, a gente vai ter o seguinte, a derivada da função em relação à variável, mais alguma função da variável vezes o y, é igual a alguma função da variável vezes y elevado a alguma coisa. E é o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem a derivada. Aí aqui tá normal, tá tudo certo para ser uma EDO linear, mas o que tá dificultando nossa vida aqui é esse y elevado a 3 sobre 2. Se ele não existisse aqui do lado direito, a gente teria uma EDO linear e a gente poderia seguir aquele passo a passo de EDOs lineares para chegar na solução. Mas, por causa desse y elevado a 3 sobre 2, multiplicando aqui, a gente cai no que a gente chama de EDO de Bernoulli, que é uma EDO nesse formato. Então, o que a gente viu em aula para a gente chegar na solução de uma EDO de Bernoulli é que a gente vai ter que transformar essa EDO em uma EDO linear, fazendo uma mudança de variável. Aí a gente encontra a solução como EDO linear nessa nova variável e depois volta para a variável antiga, que era o nosso y. Então, o que a gente vai fazer a princípio é dividir todo mundo por esse y elevado a alguma coisa. Então, a gente divide todo mundo por y elevado a 3 sobre 2. Então, ó, vai ficar dy dx dividido por y elevado a 3 sobre 2, mas ó, o y elevado a 3 sobre 2 pode ir para cima com o sinal do expoente trocado. Então, fica dy dx vezes y elevado a menos 3 sobre 2, menos 2 sobre x vezes y vezes y elevado a menos 3 sobre 2 é igual, aí aqui, como a gente está dividindo por y elevado a 3 sobre 2, vai cortar em cima e embaixo, né? Então, sobra só o x elevado a menos 5 sobre 2.
E aqui, ó, gente, você tem uma multiplicação de potências na mesma base, então você pode somar os expoentes, né? Você tem y elevado a 2 sobre 2 vezes y elevado a menos 3 sobre 2. Isso vai dar y elevado a 2 sobre 2 menos 3 sobre 2, que dá menos 1 sobre 2. Então, nossa EDO ficou assim depois de dividir todo mundo por y elevado a 3 sobre 2. Então, a gente dividiu todo mundo por esse termo que tá ali, teoricamente, atrapalhando a gente de ser uma EDO linear, né? Agora sim, a gente vai fazer a nossa mudança de variável. Ao invés de trabalhar com a derivada de y em relação a x, a gente vai trabalhar com a derivada de uma nova variável, uma nova função em relação a x. Vou chamar essa função de u, por exemplo. Esse u que a gente vai chamar para a gente conseguir transformar em uma EDO linear vai ser esse y elevado a menos meio que a gente tem aqui. Então, esse termo que a gente tem aqui na segunda parte da nossa equação, né? Então, u é igual a y elevado a menos 1 sobre 2. E aí, a gente precisa encontrar, então, quem é o du dx, a derivada da função u em relação a x. Se u é igual a y elevado a menos meio, para derivar u em relação a x, a gente pode usar a regra da cadeia. Deriva o de fora e multiplica pela derivada do de dentro. A derivada de y elevado a menos meio é menos meio vezes y elevado a menos meio menos 1. Só que aí, como y é uma função de x também, a gente tem que multiplicar isso pela derivada de y em relação a x. Então, gente, o du dx vai ser menos meio vezes y elevado a menos meio menos 1. Ó, menos meio menos 1 é menos meio menos 2 sobre 2, que vai dar y elevado a menos 3 sobre 2. E aí, isso multiplicando dy dx. Então, vamos lá reescrever essa EDO na nossa nova função u. Ao invés de y, agora a gente vai trabalhar com u, porque aí sim a gente vai cair em uma EDO linear, que a gente sabe chegar na solução. Então, gente, dy dx vezes y elevado a menos 3 sobre 2 é esse termo aqui, ó. Então, se você passar esse menos meio para o outro lado, menos 2 multiplicando, você encontra que y elevado a menos 3 sobre 2 vezes dy dx é igual a menos 2 du dx. Então, essa primeira parte da EDO fica assim, menos 2 du dx. Aí aqui, menos 2 sobre x vezes y elevado a menos meio, só que y elevado a menos meio é quem a gente está chamando de u, e aí tudo isso é igual a x elevado a menos 5 sobre 2. E aí, gente, só para ficar mais simples de visualizar, a gente pode dividir todo mundo aqui por menos 2. Por menos 2 aqui, aqui, aqui. Então, a gente vai ficar com du dx mais 1 sobre x vezes u é igual a menos 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 5 sobre 2. E isso aqui, gente, é uma EDO linear. Uma EDO onde a gente pode encontrar a solução u de x, que cumpre isso aqui, usando o método da EDO linear. Ai, mas quem a gente quer é a função y. Não tem problema, gente. Vamos encontrar aqui quem é a solução u de x, e aí depois a gente relaciona com o y através dessa igualdade que a gente fez, que u é igual a y elevado a menos meio, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma EDO linear. Como a gente resolve uma EDO linear? A gente começa encontrando o fator de integração, né? O fator de integração é Euler elevado à integral desse termo aqui, que está multiplicando nossa função, então 1 sobre x, em relação a x. Então, aqui vai ficar Euler elevado à integral de 1 sobre x, que é o ln do módulo de x. Isso aqui, gente, Euler elevado ao ln de x vai dar o próprio x. Se a gente considerar x sempre maior ou igual a zero, né, para poder tirar do módulo, isso aqui vai ser sempre o próprio valor de x. Então, o nosso fator de integração é igual a x. Então, a gente consegue encontrar quem é a nossa solução u de x. U de x é 1 sobre o fator de integração vezes a integral do fator de integração vezes essa função que a gente tem aqui do lado direito. Então, menos 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 5 sobre 2 em relação a x,
mais uma constante. Então, gente, lembrando, tudo isso aqui que a gente está fazendo agora, a partir daqui, é um método de resolução de uma EDO linear. Então, caso você queira dar uma revisada em EDOs lineares, até mesmo EDOs de Bernoulli e outras formas de resolução de equações diferenciais, no Mathematica Academy você conta com aulas exclusivas, listas de exercícios com resolução em vídeo, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo, não só de EDOs, mas de várias outras matérias do seu curso. E além disso, você conta com funcionalidades como guias de estudos personalizados, gerador de listas de exercícios e suporte às suas dúvidas e exercícios que você enviar. Então, para conhecer mais e ter acesso a tudo isso, é só clicar aí no link da descrição, matemateca.com, e eu espero vocês lá. Então, gente, u de x, a solução dessa EDO linear aqui, vai ser 1 sobre x vezes, ó, esse menos 1 sobre 2 eu vou colocar para fora da integral aqui multiplicando, e aí ele multiplica a integral de x vezes x elevado a menos 5 sobre 2, e aí tudo isso mais uma constante. X vezes x elevado a menos 5 sobre 2 é uma multiplicação de potências na mesma base, então a gente pode somar os expoentes, né? 2 sobre 2 menos 5 sobre 2 vai dar menos 3 sobre 2. Então aqui é a integral de x elevado a menos 3 sobre 2. Então, gente, nosso u de x vai ser 1 sobre x vezes menos 1 sobre 2 vezes a integral de x elevado a menos 3 sobre 2. Então, lembra, a integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, vai ficar x elevado a menos 3 sobre 2 mais 1 dividido por menos 3 sobre 2 mais 1. Tudo isso mais uma constante. Menos 3 sobre 2 mais 1 é menos 3 sobre 2 mais 2 sobre 2, né? Que 2 sobre 2 é 1. E isso vai dar menos 1 sobre 2. Então, aqui é x elevado a menos 1 sobre 2 dividido por menos 1 sobre 2. Então, a gente pode cortar esse 2 com esse menos 1 corta com esse menos 1 aqui. Então, a gente encontra que u de x é igual a 1 sobre x vezes x elevado a menos meio, então fazendo a distributiva aqui com o primeiro termo, e fazendo a distributiva com o segundo termo, a gente tem uma constante vezes 1 sobre x. Então, x elevado a menos meio dividido por x, mais uma vez, divisão de potências na mesma base, e aí então a gente pode subtrair os expoentes. Então, u de x é igual a x elevado a menos meio, menos 2 sobre 2, que vai dar x elevado a menos 3 sobre 2, mais uma constante vezes x elevado a menos 1. O que a gente pode fazer aqui, você não precisa, não é obrigatório, mas a gente pode fazer para deixar mais simples de visualizar o nosso resultado, é colocar o x elevado a menos 3 sobre 2 em evidência. Então, x elevado a menos 3 sobre 2 vai multiplicar 1 do primeiro termo, né? Se você dividir o primeiro termo por x elevado a menos 3 sobre 2, vai dar 1, mais uma constante vezes x elevado a menos 1 sobre x elevado a menos 3 sobre 2 no segundo termo. Então, lembra, quando você coloca um termo em evidência, se você fizer a distributiva, você tem que cair na mesma coisa que você tinha. Então, por isso aqui, a gente dividiu os dois termos por x elevado a menos 3 sobre 2. Então, u de x é igual a x elevado a menos 3 sobre 2 vezes 1 mais uma constante vezes x elevado a menos 1 sobre x elevado a menos 3 sobre 2, ó, divisão de potências da mesma base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar uma constante vezes x elevado a menos 2 sobre 2 menos menos 3 sobre 2, ó, menos 2 sobre 2 menos o expoente de baixo, vai ficar menos 2 sobre 2 mais 3 sobre 2, que dá 1 sobre 2. Então, aqui é x elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de x. Então, gente, esse aqui é o nosso u de x. Ah, acabou o exercício? Não, porque no exercício a gente quer uma função y. Y em função de x. Aqui a gente encontrou u em função de x. E esse u só foi conveniente porque a gente conseguiu fazer uma EDO linear com essa função u. Mas a gente precisa voltar para a função y, que é quem a gente realmente quer, né? A solução dessa EDO aqui. Então, vamos lembrar que a gente falou que u é igual a y elevado a menos meio. Se u é igual a y elevado a menos meio, u é igual a 1 sobre raiz quadrada de y. Então,
a raiz quadrada de y é igual a 1 sobre u, e, portanto, y é igual a 1 sobre u ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue encontrar quem é nossa solução y. Y vai ser 1 sobre esse u aqui elevado ao quadrado. Então, ó, x elevado a menos 3 sobre 2 vezes 1 mais uma constante vezes raiz de x, tudo isso ao quadrado. Quando você tem a vezes b ao quadrado, isso é a mesma coisa que a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, gente, isso aqui já é a solução, tá bom? Mas só para deixar mais bonitinho aqui, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a menos 3 sobre 2 ao quadrado, vezes 1 mais uma constante vezes a raiz de x ao quadrado. Então, x elevado a menos 3 sobre 2 ao quadrado vai dar x elevado a menos 3. E se você multiplicar por x ao cubo em cima e embaixo, esse termo aqui vai sumir, vai dar 1, né? Então, você encontra que a sua solução é 1 vezes x ao cubo, que dá x ao cubo, dividido por 1 mais uma constante vezes a raiz de x ao quadrado. Então, essa aqui é uma forma que a gente tem de escrever a solução dessa EDO de Bernoulli. Então, lembrando, a gente primeiro trocou a variável aqui para uma variável u, para a gente ter uma EDO linear. Resolvemos essa EDO linear para u e encontramos que u é igual a isso aqui. Então, a gente teve que voltar para o y. Então, a gente lembrou da relação que a gente fez ali entre u e y. Então, y é igual a 1 sobre u ao quadrado. Então, y é igual a 1 sobre esse termo aqui ao quadrado. Como eu falei, gente, se você der essa solução dessa forma aqui, estaria certo também, tá bom? Então, esse ajuste aqui foi só para ficar um pouco mais bonitinho de visualizar, mas aqui já seria a sua solução também. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!